Olá, é um prazer ter você aqui comigo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Na aula passada estudamos o livro de 2 Samuel e hoje nós vamos estudar resumidamente o livro de 1 Reis. Bom, o livro de 1 Reis conta a história do reino de Israel após o reinado de Davi, passando pela ascensão de Salomão, que foi o filho de Davi, e terminou com o reinado de Acasias. Este livro ele foi escrito aproximadamente 560 a 540 a.C. e tradicionalmente não sabemos ao certo quem foi o autor de 1 Reis, tradicionalmente atribuído ao profeta Jeremias, mas não sabemos ao certo. Esse livro destaca momentos importantes, como a sabedoria de Salomão, a construção do Templo de Jerusalém, a divisão do reino entre Israel e Judá. E é fundamental estudarmos esse livro para que possamos entender a trajetória política e espiritual do povo de Deus naquela época. Mostra sucessos, as falhas dos reis e o papel dos profetas na história de Israel. O livro conta que Salomão torna-se rei. Davi escolhe então seu filho Salomão como seu sucessor, pouco antes de morrer. Assim preparou o caminho para o seu reinado. Salomão então, como começo de governo, ele pede a Deus em uma visão sabedoria e um coração sábio para governar o seu povo. Ele não se sentia capaz de governar o povo sem a sabedoria de Deus. Então, lá em 1 Reis 3, versículo 9, diz assim: Dá, pois, ao teu servo um coração entendido. Bom, Deus deu sabedoria a Salomão e junto com a sabedoria lhe deu riquezas, lhe deu uma fama que os países vizinhos foram até o seu reino para ver o tamanho da sua sabedoria, porque se espalhou por toda a terra que ele era um homem que havia ganhado sabedoria de Deus. Então, os outros povos ficaram sabendo e ficaram meio que temerosos com isso. E Deus lhe deu riquezas porque ele não pediu diretamente riquezas. Na verdade, se fosse outra pessoa e Deus tivesse chegado em sonho, em visão, e dissesse, pede o que você quiser, né? Talvez diria, eu quero ouro, eu quero riquezas, quero bens materiais, quero tudo o que há de melhor, mas não foi o caso de Salomão. Ele pediu apenas sabedoria. Ele não pediu riquezas. E Deus, então, lhe deu. Aqui a palavra de Deus nos traz uma lição muito importante. E lá no livro de Tiago 1,5 diz que todo aquele que pede sabedoria, Deus dá livremente e não nega a ninguém. Então nós vemos que a sabedoria traz benefícios. A sabedoria, ela traz riquezas. Mas a sabedoria custa caro. Então eu peço que você assista os vídeos da pastora Eliane do livro de Provérbios. Você verá que a sabedoria custa caro. Custa a moeda mais cara do mundo, que é o tempo. É necessário tempo, né, para estudar, para orar, para se dedicar a Deus. Então você terá a sabedoria. Mas custa caro. A moeda principal, que é o tempo. Bom, bênçãos divinas. Além da sabedoria, então, Deus concede a Salomão riqueza e honra. Ele foi muito honrado, respeitado, admirado. Bom, você conhece aquele caso, né, das duas mães, na qual Salomão resolveu um conflito entre duas mulheres que disputavam um bebê, propondo dividi-lo para revelar a verdadeira mãe. É claro que a verdadeira mãe, com certeza, iria
se revelar como a verdadeira mãe e não iria deixar que cortasse a criança ao meio. E a que não era a verdadeira mãe, ela concordou que dividisse ao meio. Então, Salomão, num ato de sabedoria, resolveu este conflito. A revelação da verdade, sua decisão mostra tanto sabedoria quanto compaixão, ganhando respeito e temor do povo de Israel pela sabedoria de Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 28. E a fama internacional, que foi o que eu falei no slide anterior, que os relatos de sabedoria se espalharam para as nações mais distantes, atraindo visitantes e aliados para o reino de Israel. Salomão, então, constrói o templo. Ele construiu em 7 anos, utilizou os melhores materiais na época, cedros do Líbano, pedras preciosas para criar um local sagrado de adoração. Então, aqui traz outra lição. Ele construiu o templo do Senhor com o que há de melhor. É por isso que nós respeitamos tanto o templo de Deus, que devemos construí-lo com o que há de melhor. O templo de Deus hoje somos nós, na nova aliança, e devemos respeitar o corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Comer coisas naturais, devemos cuidar do templo do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que, né, aquele que não cuidar do templo será destruído no último dia. Então, voltando à história aqui de Salomão, ele construiu com o que havia de melhor de material. As dimensões do templo seriam 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura, sendo uma obra grandiosa para a época. O templo ele ficou conhecido mundialmente, então foi uma construção muito grandiosa. Na verdade, os reis construíam seus palácios, mas o templo ele ficou conhecido porque foi uma obra grandiosa para o Deus único. Seria adorado apenas um Deus, que era o Deus de Israel, cujo não havia estátuas. Os outros povos tinham estátuas, mas o Deus de Israel não tinha estátua. Eles adoravam ele pela fé. E até então o povo tinha o tabernáculo de Moisés. Eles ainda estavam adorando a Deus. Os sacerdotes faziam sacrifícios e adoravam a Deus, pediam perdão pelos pecados do povo no tabernáculo. Mas a partir de agora, então, Salomão constrói o templo e a adoração continua da mesma forma. Embora agora há uma estrutura muito maior, muito melhor para o templo. Outro detalhe é que o templo seria fixo. O tabernáculo eles montavam e desmontavam andando, mas peregrinando. Mas agora o templo seria fixo na cidade de Jerusalém, tá bem? Que era a capital. Davi havia tornado Jerusalém como a capital. A Arca da Aliança então foi colocada no templo, simbolizando a presença de Deus no meio do povo, tornando o local centro da fé judaica. Havia judeus que moravam em outros países, que são chamados de diáspora, os judeus espalhados por outros países, mas eles sempre vinham a Jerusalém para adorar. Aqui eu tenho a foto, uma representação de como deveria ser o templo. Aqui nós temos o altar onde era realizado os sacrifícios. Nós temos ao fundo o templo de Jerusalém, onde os sacerdotes realizavam as ofertas a Deus. Aqui nós vemos como
seria por dentro. Aqui nós vemos o altar do incenso. Aqui nós conseguimos ver a divisão ao fundo, bem ao fundo no templo, aonde ficava a Arca da Aliança. Eles também construíram, além do templo em si, construíram outras peças ali, onde com certeza eram depósitos de azeite de oliva, que era usado no templo. Então, o templo ele foi uma estrutura muito maior e muito melhor. E aquilo que havia de melhor, ele construiu. Nós vemos o altar, o sacerdote realizando as ofertas. Então, a riqueza e o esplendor de Salomão. O palácio real, ele levou 13 anos para construir o palácio, onde mostrou a grandiosidade do reino e do rei. Então, os povos vizinhos ficaram admirados porque ouviram falar da riqueza, do esplendor de Salomão. Uma rainha de Sabá, não sabemos ao certo o nome da rainha, mas ela veio de longe para visitar Salomão e conhecer toda a sabedoria de Salomão. E quando ela veio visitar, ela ficou impressionada com a sua glória. Sabá ficava na Etiópia. Em 1 Reis 10:21 conta essa história. A riqueza incontável de Salomão. Ele recebia, a Bíblia diz, 666 talentos de ouro por ano. Então, reflete a prosperidade extraordinária do reino de Salomão. Acredita-se que um talento equivalia a 34 quilos de ouro. Então, é muita coisa. Ele recebia por ano. Então, era muita prosperidade que havia. Ele também possuía uma rota comercial que ampliava o seu comércio com os outros países. Acredita-se que Salomão tinha minas, então é comprovado pela arqueologia isso. Então Salomão tinha minas de pedras preciosas, então ele era muito rico. Fazendo uma estimativa aproximada desses 666 talentos que ele recebia por ano, se nós multiplicarmos por 34 quilos, porque um talento equivale a 34 quilos, daria 22 mil quilos de ouro por ano. Então, fazendo uma aproximação, na cotação de junho de 2025, o ouro, a grama do ouro, está cotado em junho de 2025 como mais ou menos R$400 por grama. É um valor médio. Então, se nós fizermos a conta de 22 mil quilos vezes esses R$400 por grama, dariam 9 bilhões de reais por ano só em ouro. Então essa estimativa que eu fiz é aproximado em reais, 9 bilhões de reais por ano só em ouro ele recebia. Então nós vemos a grandiosidade que o seu reino se tornou. Tudo por conta de um pedido, que foi a sabedoria. E durante então os 40 anos de reinado de Salomão, nós podemos multiplicar então esses 9 bilhões por ano vezes 40 anos. Então durante esses 40 anos ele recebeu 362 bilhões de reais. E esse número que eu estou falando não inclui os tesouros acumulados antes ou além desse ouro anual. Comércios, tributos internacionais,
as riquezas do templo, nada disso conta. Os cavalos, a prata, as pedras preciosas, como eu falei, as minas, né? Ele tinha mina, os palácios. Então, essa conta não inclui tudo isso. Alguns estudiosos calculam a fortuna total de Salomão em valores modernos como superior a 2 trilhões de dólares. Eu estou falando de dólares. Se nós somarmos em reais, quanto daria isso, não é mesmo? Convertendo para reais, daria aproximadamente 10 trilhões de reais. Então, eu estou falando de um Deus poderoso, Deus dono do ouro, da prata, e que concedeu riqueza a este homem, porque ele fez um pedido muito maior do que qualquer riqueza, que é a sabedoria. A Bíblia diz lá em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, sempre será o mesmo. Então, em Tiago diz que Deus dá sabedoria livremente a todos que pedem. Então, podemos pedir essa sabedoria a Deus. E não basta pedir, né? Nós temos que honrar, né, a Deus com tudo aquilo que temos, com o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, e buscar a sabedoria. E a sabedoria não é entregue a qualquer um, né? Lá diz que Deus dá livremente a quem pede, mas é necessário pagar um preço. Então, todo aquele que paga o preço, ele tem a sabedoria. Salomão, então, ele começou a fazer alianças com outros povos. E ele, então, tinha 700 esposas e 300 concubinas. Muitas delas eram estrangeiras, o que se tornou um problema espiritual. Eu vou explicar para você. Acontece que ele começou a fazer alianças, e essas alianças eram alianças de matrimônio com outros países, e através desse casamento eles então teriam paz. Salomão então era um rei de paz, porque ele começou a fazer acordos, e esses acordos trariam paz comercialmente, paz na questão da guerra, não haveria guerra, porque seriam aliançados esses países. Então, mas o problema é que isso gerou afastamento de Deus. Salomão, então, foi influenciado pelas suas esposas a adorar os deuses delas, e isso quebrou o pacto que ele tinha com Deus. Então, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, fala que ele quebrou o pacto que tinha com Deus. Deus lhe deu sabedoria, confiou nele, e ele simplesmente quebrou a aliança que tinha com Deus. Então aqui nos traz outra lição: não quebrar a aliança que temos com Deus. Isso trouxe então uma consequência divina. Ele começou a adorar todo tipo de Deus. A Bíblia diz que ele adorou Astarote, adorou outros deuses. Então trouxe consequências. Deus anunciou então que após a sua morte o reino dele seria dividido como castigo pela desobediência. Então gerou sérias consequências para o seu reinado. Aqui eu tenho uma representação de Salomão apoiando uma concubina, uma esposa, a adorar. E ele adorou junto. E ele achou que não havia problema. Só que a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém, né? Nós não podemos adorar outros deuses. Então, o primeiro mandamento na época da lei seria adorar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus também, ele retifica, ele cumpre, ele diz na nova aliança que devemos adorar a Deus sobre todas as coisas. O reino, então, é dividido. Após a morte de Salomão, o reino é dividido. O filho de Salomão, ele começa governando
todo o povo de Israel. Porém, o filho de Salomão foi um inconsequente, porque ele rejeitou o conselho dos anciãos e aumentou os impostos, causando revolta. Então, a Bíblia chega a dizer que o rei Roboão, que era o filho de Salomão, ele diz: se o meu pai foi duro, castigou vocês, eu castigarei vocês em dobro. E aumentarei os impostos. Se o meu pai tinha impostos pesados sobre o povo, eu farei com que seja em dobro. Então ele aumentou os impostos e isso gerou uma revolta tremenda. O conselho dos anciãos, os anciãos eram sábios que aconselhavam o rei, e ele então recusou ser aconselhado por eles. Acontece então que, lembra que eu falei que o reino de Israel eram as 12 tribos de Israel. Então, 10 tribos se revoltam, que são as 10 tribos do norte. Eles se rebelam, liderados pelo capitão do exército, que era Jeroboão. Não esqueça esse nome, Jeroboão. Jeroboão então liderou 10 tribos que se rebelaram contra o rei Roboão. Rejeitaram então a dinastia de Davi e eles então fundaram um novo reino. E se cumpriu então aquilo que Deus havia falado. Acontece então uma divisão. Israel ao norte com 10 tribos, governados por Jeroboão, e Judá ao sul. Judá, não esqueça, reino de Judá ao sul com 2 tribos. Apenas 2 tribos ficaram do lado do rei Roboão. Lá em 1 Reis, capítulo 12 e verso 16, eles fazem uma declaração e dizem assim: o que temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Então eles rejeitaram a dinastia de Davi, se rebelaram e fundaram um novo reino, que era o reino de Judá. Todos os reis do reino do norte foram maus aos olhos de Deus. Então, o templo de Jerusalém ficou em Judá. Ficou em Judá e os reis, né, do reino do norte então foram maus aos olhos de Deus. Destacando-se Jeroboão, que criou bezerros de ouro para adoração. Então o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Você lembra disso? Então eles se afastaram de Deus e começaram a adorar outros deuses. Aqui tem mais uma lição para nós, que todo aquele que se afasta de Deus, ele começa a querer fazer as coisas pelo seu próprio modo de pensar. E aquele que se afasta de Deus, então, acaba sempre caindo no pecado, acaba sempre caindo no jugo do pecado. E foi o que aconteceu com eles. Eles se afastaram de Deus e criou bezerros de ouro para adoração. O rei Acabe e a rainha Jezabel, você conhece muito bem essa história. Até novela teve na TV, então você já conhece. A rainha Jezabel era uma princesa fenícia que casou com Acabe. E ele foi um dos piores reis de Israel, influenciado por sua esposa Jezabel, promovendo então a idolatria e a injustiça. Em 1 Reis 16:30. Então, aqui vemos então o que acontece. E os reis de Judá, que são o reino do sul, na qual eram apenas 2 tribos, tiveram reis bons, como o rei Asa, que é um exemplo, e o rei Josafá, e reis maus também, né? Alternando a fidelidade de Deus.
Então, nesse tempo surge o profeta Elias. O profeta Elias surge no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. E ele então confronta Acabe, porque Acabe começa a fazer o que é mal diante de Deus e começa então a adorar ao deus Baal, porque ele casa com a rainha Jezabel, que era uma fenícia, princesa fenícia, ou seja, adorava outros deuses, e então o profeta Elias acaba anunciando em nome de Deus uma seca que dura cerca de quase 4 anos. Então você pensa que nesse tempo então surgiu uma seca. Se nós em alguns meses de seca já ficamos preocupados, apavorados, imagina só quase 4 anos de seca. Durante esses quase 4 anos que surge então o milagre da viúva. Então, a viúva de Sarepta. Sarepta era uma cidade. E o profeta Elias, então, durante a seca, realiza milagres com farinha e azeite para a viúva em Sarepta. E esse milagre você conhece, que multiplicou. Ela não tinha nada na sua casa e ela disse, né, que ela comeria daquele alimento, daquele pão com aquela farinha e aquele azeite. Com certeza ela faria uma comida, comeria com seu filho e morreria. Ela diz na palavra de Deus. Então chega o profeta e pede para a viúva que ela prepare um alimento para ele. Então, durante esse tempo, é multiplicado na vida dessa mulher, porque ela atendeu ao pedido do profeta. Também durante esse tempo, em 1 Reis 18, 21, Elias, ele desafia então no Monte Carmelo os profetas de Baal, e ele ora a Deus e pede a Deus que envie o fogo do céu para provar o seu poder a esses profetas, esses falsos profetas, que eram profetas de Baal. E então Deus envia fogo dos céus e ele prova que ele é o único Deus verdadeiro. Para você ter uma ideia, esses profetas de Baal, eles ganhavam do governo. Eles ganhavam do governo para adorar a Baal, para prestar culto a Baal. Inclusive, eles tinham templo a Baal. Então, o profeta Elias então desafia, faz um desafio e mostra qual é o verdadeiro Deus. Algumas lições de 1 Reis. 1 Reis fala sobre obediência e sobre bênçãos, que obedecer a Deus traz prosperidade e desobedecer a Deus traz julgamento e divisão. Então, obedecer a Deus sempre é válido, porque Deus é um Deus fiel, um Deus presente, que está sempre conosco, e ele traz prosperidade. Mas desobedecer a isso traz julgamento e divisão. Também fidelidade em meio à apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento na fé. Então, mesmo com reis maus, Deus mantém um remanescente fiel para cumprir suas promessas. Ou seja, mesmo com os reis maus, Deus teve um povo separado que foi fiel a ele e cumpriu as suas promessas, cumpriu os seus mandamentos. Nesse tempo, um coração dedicado, ter um coração totalmente dedicado a Deus é fundamental para a bênção e liderança correta. Convite à escolha. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Então, aqui Deus deixa claro, né, que se ele é o verdadeiro Deus, o povo deveria segui-lo, mas o povo estava dividido entre dois pensamentos, Então, nós vemos, aqui eu falei,
que durou a seca durante aproximadamente 4 anos. E mesmo com essa seca, como houve um povo separado com fidelidade a Deus, Deus, ele com certeza providenciou para este povo a abastança, a prosperidade. E isso nos traz para os dias de hoje, que aquele que é fiel a Deus, até mesmo na hora da escassez, da dificuldade, Deus está com ele. E Deus não deixa faltar. Deus sempre dá a sua providência, a sua mão. Eu espero que você tenha aproveitado esta aula, anotado, e que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo durante esse período, e vamos continuando com as nossas aulas. Tá bem? Na próxima aula vamos estudar então o livro de 2 Reis. Deus abençoe no nome de Jesus.